Use o pouco que restou. Irmão e irmã, peço a Deus que através da ação do Espírito Santo toque o seu coração com uma espada de dois gumes através desta mensagem. No livro de Mateus, capítulo 25, 23 diz: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O ser humano não consegue trabalhar com pouco. Tudo que é pouco, as pessoas não contabilizam como uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. As pessoas se martirizam e nunca usam o pouco que têm. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Mas te afirmo, logo no início desta mensagem, o pouco que está em suas mãos é o início de algo grande na sua vida. Quando você recebe uma visita inesperada em sua casa, na hora do almoço você fala: bota água no feijão. Não é assim o ditado popular? O feijão é o mesmo, porém você acrescenta mais água para render. Lembre-se disso. Você sempre poderá usar o que você tem, mesmo sendo pouco. Sempre dá para prosperar, para fazer crescer, para render o que você tem. Mas nós, como seres humanos, temos uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. As pessoas falam: eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos em nossa mente que, se é pouco, não dá. A Bíblia contraria totalmente isso. No livro de Mateus, capítulo 25, 23, citado no início da mensagem, diz: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Ou seja, quem for fiel no pouco, sobre muito será colocado. Isso quer dizer que Deus nunca nos dá algo grande, pois Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco. Deus nunca nos dará muito, porque se fizer isso, poderemos perder se não tivermos sabedoria e prontos para receber. Se começarmos grande, podemos perder tudo o que ganhamos do Senhor. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. O problema é que não sabemos lidar com as coisas enquanto somos pequenos, quando temos pouco ainda. Na Bíblia, nós temos duas pessoas que representam Adão. O primeiro, muito conhecido, é o marido de Eva. O último Adão, conforme diz a Bíblia, foi Jesus. O primeiro nasceu pronto, nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo. Passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo aos poucos, torna-se indestrutível. Se você estiver pedindo coisas grandes para Deus, Ele pode te negar, porque as coisas grandes é o caminho do fracasso, se você não souber lidar com as pequenas. Na Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito, ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele primeiro vai te colocar no pouco. Estranhe tudo que começa grande, pois tudo que começa grande é monstro. E pior, monstro não existe, ou seja, você começa com algo que não é real e com certeza irá esfarelar por entre seus dedos. Às vezes, Deus coloca um pequeno projeto em suas mãos, e isso poderá virar o fruto de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, onde haviam apenas 5 pães e 2 peixinhos, tinham 5.000 homens para alimentar.
tirando as mulheres e crianças. Ou seja, no mínimo eram umas 10.000 pessoas. Tinha pouca comida para aquela multidão, mas o pouco que existia na mão certa daria para alimentar a todos. O problema é que às vezes o pouco que temos se transforma num freio, num limite, e acabamos falando, não vai dar. Outras vezes achamos que temos tão pouco que acabamos guardando, fazendo com que não tenhamos mais nada. Ou seja, nunca terá mais, nunca prosperará mais, nunca multiplicará. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. O Senhor vai viajar e chama os seus servos. Para um, ele dá 1 talento. Para o outro, ele dá 2 talentos. E para o terceiro, ele dá 5 talentos. Quando o Senhor voltou e foi cobrar o pouco que havia deixado na mão daqueles servos, o servo que tinha 5 talentos multiplicou para 10 talentos. O que tinha 2 talentos multiplicou para 4 talentos. E o que tinha 1 talento enterrou o seu talento. Repare que o Senhor dá de acordo com a capacidade. Às vezes pedimos 10 para o Senhor e Ele nos dará apenas 1, pois não sabemos multiplicar por 2 e ainda podemos enterrar. Na parábola, o Senhor diz para o servo que enterrou 1 talento, mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Você nunca vai ver o próximo nível, ou seja, não vou te colocar sobre o muito, e ainda até o pouco que você tinha lhe será tirado. Pega o pouco que você tem e dá para o que multiplicou por 10. Aquele que sabe transformar o pouco em muito, sempre vai receber mais. Tudo isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade define se você sabe usar o pouco ou vai reclamar do pouco. Todas as pessoas que reclamaram do pouco na Bíblia nunca tiveram nada. Todos que usaram o pouco que tinham, multiplicaram e receberam mais. O segredo não está na quantidade, mas sim na forma de uso. Jesus estava andando sobre as águas e em Mateus 14, a partir do verso 28 diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. É muito importante frisar aqui, Pedro recebeu uma palavra para ir. Pedro então, descendo do barco, andou sobre as águas. É impossível andar pelas águas, humanamente falando, mas Pedro andou. Ele afundou, mas primeiro ele andou. Continuando, foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me! Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? De acordo com a palavra, qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequena, pouca. Quem andou sobre as águas? Pedro. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, o mesmo Pedro pregou em Atos 2 e 3.000 almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, ele converteu 3.000 almas e com pouca fé, ele curava com a própria sombra. Mesmo com pouca fé, depois de mais de 2.000 anos, estamos falando dele. Não importa se é pouca ou é muita, o importante é se você está usando. Não sei se você assistiu o meu testemunho. Caso não tenha assistido, o link está na descrição deste vídeo. Quando a tragédia assolou em minha vida, por um momento achei que não tinha absolutamente mais nada. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha caiu com uma depressão profunda com tendências suicidas. Isso tudo em apenas 15 dias. Para mim, tinha tudo acabado. Mas com o passar do tempo, me agarrei com o pouquinho que havia me restado. Um pouco
bem pouco de fé. Com esse pouco, me entreguei nos braços do Senhor com toda a minha alma. Comecei a comer a palavra, escutar pregações, ler livros, oração, jejum, vigília, tudo o que você pode imaginar. Nesta busca, comecei a escrever mensagens para mim mesmo, para confortar o meu próprio coração. Essas mensagens se transformaram em 2 livros virtuais e agora alcançam milhares de pessoas pelas redes sociais. O pouco que eu tinha, Deus está transformando em muito. O meu pouco começou a transformar vidas. Para você meditar agora, se você não usar o pouco que tem, você deixará de transformar outras vidas. Já pensou nisso? Com relação à minha vida, em breve postarei um novo vídeo para relatar tudo o que Deus está transformando na minha vida espiritual, financeira, sentimental e emocional. É incrível e inacreditável. Voltando para a mensagem. Por que nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Porque o pouco que você tem, você não usa. E quando você não usa o pouco que você tem, como você quer que Deus te coloque no muito? Deus não está procurando quantidade. Ele quer ver se você usa o pouco que Ele já colocou em sua mão. Você tem usado seus talentos, mesmo que sejam poucos? Anota aí. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, não existem desculpas para o pouco, porque do pouco Deus sempre fez muito. O pouco é a medida de Deus. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé. Não o tamanho dela, porque o tamanho nunca foi importante. Ficamos muitas vezes nos importando com o tamanho. De acordo com a palavra, não devemos nos preocupar com o tamanho, mas sim se estamos usando o que temos. Uma pergunta. Você já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Com certeza, a resposta será não. Agora, qual o tamanho da fé que precisamos ter para remover uma montanha, segundo a palavra de Deus? Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequeno que mal conseguimos ver entre nossos dedos. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Isso prova que Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé, mas sim se você está usando a pouca que você tem. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar a vida de muitas pessoas com muito pouco. Se você der o primeiro passo como fez Pedro, te garanto que muitas coisas começarão a mudar e melhorar na sua vida. O problema é que você acha que com o seu pouco você não pode sair do barco, mesmo tendo uma voz de comando dizendo: vem. Não é o pouco que você sabe, mas sim se você está usando esse pouco. Tenha coragem de usar o pouco que você sabe, que você tem. Existem pessoas que, se usarem o pouco que têm, abençoarão todas as pessoas que estão em sua volta. O pouco que você tem é muito comparado a quem não tem nada. Eu não sei o que Deus colocou em sua mão, mas se você não multiplicar, alguém vai tomar de você. Está na Bíblia. Tem aquele ditado popular que diz: o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Isso é uma verdade. Se analisarmos a parábola dos talentos, o que tinha 5 talentos multiplicou para 10, e o que tinha 1 enterrou, perdeu o que tinha. O que tinha 1 talento perdeu para o que multiplicou para 10 talentos. Um ficou mais pobre e o outro ficou mais rico. O pouquinho que você acha que tem, você poderá perder. Pare de reclamar, de dar desculpas, de se esconder atrás do pouco que você tem e comece a usá-lo. Pedro, apesar de ter afundado, usou a pouca fé que tinha. Ele entrou para a história porque usou o pouco que ele tinha.
Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco ou nada que você tem, que sejam 5 pães e 2 peixinhos, isto é o mais que suficiente para que mais de 10.000 pessoas sejam alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aquele menino tinha e deu para os discípulos foi o suficiente nas mãos de Jesus. Na sua mão pode ser pouco, mas na mão de Deus é o suficiente. Na sua mão não dá. Na mão de Deus você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que temos, além de não usarmos, também não colocamos nas mãos de Deus. Aí fica difícil. Não é pecado ter pouca fé. O feio é ter pouca fé e não usar o pouco que tem. Você precisa apenas dar o primeiro passo para fora do barco, que o restante Jesus faz. Nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Você não faz o impossível acontecer, você não faz milagre, você não faz nada se Ele não fizer por você. Tem apenas a pouca fé de dar o primeiro passo, a pouca fé de usar o que tem. A pouca fé de usar isso que você acha que não é nada e fazer algo, porque Deus vai pegar esse pouco e fazer o milagre acontecer. A sua vida, as pessoas ao seu redor e também as distantes serão transformadas com um pouco que você tem. Não esqueça disso. O pouco que você tem é muito para muitas pessoas que não têm nada. E o pouco que você tem poderá mudar a vida de muitas pessoas. O que para você não é nada poderá mudar destinos. Existem pessoas que estão humilhadas e envergonhadas, porém elas deixam essa situação ser maior do que a fé delas. Quando qualquer sentimento suplantar a sua fé, você ficará no exato lugar que está. Você não sairá do lugar. Quando você permite que nada seja maior que a sua fé, não tem limite do que Deus vai fazer na sua vida. Não tem limite onde Deus poderá te levar. Nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. Nunca limite de onde Ele pode te tirar hoje e te reposicionar do amanhã. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Pedro, segundo a Bíblia, era analfabeto e foi ele quem pregou para 3.000 pessoas que se converteram. Pedro usava o pouco que tinha. Existiam pessoas muito mais capazes que ele, com mais condições de fazer o que ele iria fazer. Mas o importante é que não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento, mas sim usar o que se tem. Existem pessoas formadas em tudo, mas não usam nada. Outras pessoas possuem recursos, mas não usam para ajudar ninguém. Agora, hoje, neste exato momento que você está escutando esta mensagem, eu profetizo em sua vida. O que está na sua mão parecia pequeno até você ouvir essa mensagem. A partir de agora é o início de algo grande. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Parecia pequeno até hoje, mas Deus te dirigiu até esse vídeo para que eu dissesse a você que você dará um salto com o pouco que você possui. Você sairá de onde está e caminhará para um lugar de milagres, onde você nunca ousou sonhar. Deus vai te tirar da situação difícil e precária que você está hoje e te levará para um lugar que você nunca pediu e nunca teria coragem de pedir para Deus. Nosso Senhor é especialista em fazer essas coisas. Você acha que Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Não, mas tinha um detalhe. Ele era o que estava usando mais o pouco que tinha. Quando você começa a usar muito o pouco que tem, Deus vai te promover. Nós sempre vamos querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada, para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra, Pedro, vem,
é porque vai dar certo. Se Deus pediu algo para você, o que parece impossível, é porque Ele já viu o seu milagre. Ele é especialista em futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa. O resto Deus vai fazer. O que parece difícil, quem vai fazer é Ele. Você precisa apenas dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Dos 12 discípulos a bordo, somente Pedro quis fazer. Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra em um nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou: Jesus, vem para cá, porque ele sabia que isso seria rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então falou: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural, porque no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que você tem ou não. É como você pensa, é como você formata seus pensamentos. Deus começa com pouco, mas não deixará você com pouco para sempre. O que Ele quer é que você dê o primeiro passo para que Ele te coloque no muito. Todo mundo que colocou o pouco que tinha nas mãos de Deus, multiplicou muito. Você pode estar sem esperança, porque há muito tempo você se encontra no pouco e acabou se apegando a isso. Deus não te chamou para se apegar ao pouco, mas sim começar com pouco. O pouco pode ter te limitado tanto que nem o pouco você tem mais. Virou um nada na vida sentimental, um nada na vida espiritual, um nada na vida familiar. Você não consegue ver um palmo diante do nariz. Parece que tudo se perdeu. Aconteceu comigo. Aproxime-se de Deus e entenda o que Ele quer para a sua vida. Deus quer que você saia do barco e dê os primeiros passos, por mais difíceis que possam parecer, por mais impossível que seja. Com certeza existe algo que você pode fazer hoje, usando o pouco debaixo de uma ordem de Deus. E te afirmo, fazendo isso, as coisas vão começar a acontecer em sua vida. A sua casa será impactada por isso, seus filhos serão impactados, seu cônjuge, a sua vida financeira, sentimental e emocional. O seu pouco vai abençoar muitos. Deus está confiando no seu pouco para começar algo grande em sua vida hoje. Algo que você jamais ousou sonhar e que vai mudar a sua vida para sempre. Vou orar para você. Senhor misericordioso, neste dia venho orar a todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Que esta palavra fale aos corações. Que essas pessoas sejam impactadas pela sua presença e misericórdia. Que o seu Santo Espírito se revele a cada uma, despertando o desejo e o discernimento para usarem o pouco que ainda lhes restou. Que o que resta em suas mãos se torne algo grande. Que hoje seja o início de uma grande obra na vida de todas elas. Que elas tenham sabedoria de usar o pouco. Que o que parecia pequeno comece a dar frutos para glorificar o seu nome. Que elas saiam de onde estão e comecem a caminhar num lugar de milagres, vindo do seu trono de glória. Que elas saiam da situação difícil e precária que vivem. Leve-as, Senhor, para um lugar que elas nunca ousaram sonhar. O Senhor é o Deus a quem servimos e amamos, e creio em suas promessas. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre 6 brechas que devem ser tampadas para não dar lugar ao diabo. A primeira brecha é a mentira.
A primeira brecha para a entrada do inimigo é a mentira. O diabo é o pai da mentira, conforme João, capítulo 8, versículo 44. Portanto, quem vive de mentiras podemos considerar como um filho dele, por seguir suas práticas. Muitos cristãos são iludidos por inverdades e enganos que se divulgam pelos meios de comunicação e redes sociais. Precisamos nos firmar na verdade libertadora da palavra de Deus. Não existe mentirinha, muito menos mentira branca, que seja justificável. Tudo que não for verdade é mentira. Em 1 Coríntios 15:33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Existe alguma mentira em sua vida? Jesus é a verdade. Ele pode nos libertar de toda a mentira. A segunda brecha é a ira ou raiva. Outro sentimento perigoso para um cristão é a ira. Na hora da raiva, ficamos cegos, podemos falar e fazer o que não deveríamos. Amizades e relacionamentos são destruídos, empregos são perdidos e até crimes são cometidos por causa da raiva ou ira. A ira é como um pitbull. Por mais que seja domado, não inspira confiança. Quando menos você imaginar, ele pode ter uma reação negativa. Existem pessoas que guardam um pitbull no coração. O inimigo aproveita a brecha da raiva para destruir a vida dos servos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ensina que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não devemos alimentar a ira. Quando sentirmos que a situação pode incendiar, devemos exercer o autocontrole para que algo pior não aconteça. Infelizmente, vemos pessoas que guardam raiva por dias, meses ou até anos, ou até mesmo pela uma vida inteira. Isso se transforma numa raiz de amargura que contamina e adoece as pessoas. Portanto, o melhor que temos a fazer é deixar e abandonar o furor. Como é possível tratar a ira? Evite situações de conflito para não alimentar a raiva no seu coração. Precisamos aprender como Jesus, que é manso e humilde de coração, e receber o fruto do Espírito, que é a mansidão e o domínio próprio. Você tem guardado raiva em seu coração? Abandone essa raiva e deixe Jesus te acalmar. A terceira brecha que deixamos para o inimigo é a língua. O uso da língua é uma grande brecha que podemos deixar o inimigo entrar. O apóstolo Tiago diz: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E que não adianta ser cristão se não guardar a língua, porque se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes está enganando seu próprio coração e sua religião é vã. Devemos proferir apenas palavras de edificação, de maneira, conforme diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Tome cuidado em participar de fofocas, discutir e falar quando está nervoso, para não machucar algumas pessoas. Não podemos engolir novamente nossas palavras, então é melhor pensar antes de falar. E ainda, conforme diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus disse que somos contaminados por aquilo que falamos. Por isso, precisamos pedir a Deus, como o salmista fez no Salmo 141:3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você tem dificuldades de segurar a língua? Peça a Deus para lhe ajudar a controlar as suas palavras. A quarta brecha que deixamos para o inimigo é entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus se entristece quando pecamos, desprezando sua obra em nossas vidas. Como entristecemos o Espírito Santo? De várias formas. Podemos desobedecer a voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações com amor.
ou não nos arrependemos dos pecados que o Espírito nos deu como consciência, quando não oramos e também não buscamos a palavra de Deus. Exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo foram Sansão, que quebrou seu pacto com Deus ao brincar com o pecado, ou Ananias e Zafira, que acharam que poderiam enganar a todos, inclusive ao Espírito de Deus. Como agradamos o Espírito Santo? O Espírito Santo se alegra com a nossa fé, Hebreus 11:6, ou quando vidas se convertem, Lucas 15:10, ou com a santificação, Hebreus 12:14, ou com a doação generosa, 2 Coríntios 2:9. Você tem entristecido o Espírito de Deus? Busque fazer a vontade do Senhor e estará alegrando o Espírito Santo. A quinta brecha que deixamos para o inimigo é a maldade. Tudo começa por nossos pensamentos. Maus pensamentos proporcionam maus sentimentos, que consequentemente resultarão em más ações. Precisamos cuidar para que nosso coração não se torne maldoso e desconfiado como consequência de pensamentos ruins. O inimigo luta para colocar maldades em nossos corações, através da nossa forma de pensar. Por muitas vezes ele usa outras pessoas para plantar uma sementinha do mal em nossas mentes, tentando abrir os nossos olhos, entre aspas, com relação a algum fato ou com relação a outra pessoa. Lembra-se da serpente que tentou abrir os olhos de Adão e Eva? Na palavra de Deus diz que o Senhor se aborrece conforme Provérbio 6, 16 a 19. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e ele abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Existe alguma maldade em seu coração? Jesus pode lhe proporcionar um novo coração e uma nova forma de pensar. A sexta brecha que deixamos para Satanás entrar em nossas vidas é a falta de perdão. A última brecha que abre lugar para Satanás em nossas vidas é a falta de perdão. Muitos cristãos não falam mentira, são mansos, não falam coisas ruins, agradam o Espírito Santo, servindo a Deus e fogem da maldade. Mas se alguém lhes machucar, não consegue liberar o perdão. Jesus colocou o dever de perdoar ao próximo como condição para receber a perdão dos nossos pecados, conforme Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão deve ser um exercício constante na vida de um cristão. Jesus também ensinou que devemos perdoar quantas vezes for preciso. A igreja também é um lugar para praticar o perdão. E todos os dias os irmãos devem conviver, conforme Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não permita que Satanás entre em sua vida pela falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, é como se estivesse algemada a ela. Mas ao liberar o perdão, ambos são livres. O inimigo sorri toda vez que consegue usar um cristão para ofender outro e dá gargalhadas quando um cristão não perdoa seu irmão. Porque assim tem liberdade de entrar na vida e achar lugar para te roubar as bênçãos da comunhão. Existe alguém que você precise liberar perdão? Perdoe quem te ofendeu e não deixe brecha para Satanás em sua vida. Essas práticas são brechas que Satanás procura para entrar na vida de um cristão. Precisamos vigiar para não dar lugar ao inimigo. Quando Jesus esteve no deserto, o diabo apareceu
Ele queria que Jesus aceitasse suas propostas mentirosas, que ficasse nervoso para dar lugar à ira, que Jesus falasse alguma palavra rude. Ainda tentou distrair Jesus para que entristecesse o Espírito de Deus, deixando de orar, e quis plantar malícia no coração de Jesus, prometendo coisas mundanas. Mas o Senhor resistiu ao diabo e disse-lhe: retira-te, Satanás. Existe alguma brecha em sua vida? Tape todas as brechas e não deixe lugar para Satanás em seu viver. Ore comigo assim: Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és Filho de Deus e o único caminho para o divino, que morreste na cruz por meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizeste por mim, eu creio que, com as reivindicações de Satanás contra mim, estão canceladas agora em Tua cruz. E assim, Senhor Jesus, eu me submeto a Ti e me comprometo a servir-Te e obedecer-Te. E nesta base eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que de alguma forma tenha vindo à minha vida. Que por meus próprios atos, que por atos da minha família, ou de meus antepassados, ou de alguma coisa mais de que eu não possa estar a par, onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo. E, no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus, tomo autoridade sobre todas as forças do mal que me atormentam. Desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e fazer a minha libertação e desligamento do mal, inteira e realmente, como somente o Espírito de Deus pode fazer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O que Deus quer de mim? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 42 diz: afastando-se de novo pela segunda vez, orou: meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a Tua vontade. Nessa mensagem de hoje falaremos sobre futuro, sobre destino. Vamos começar com alguns questionamentos comuns entre os cristãos. Perguntas como: como descobrir o meu destino? Como entender o meu futuro? Como ter certeza do que Deus quer para a minha vida? Agora eu te pergunto: você consegue visualizar os seus próximos anos? Você acredita que Deus tem algo determinado para a sua vida? Ou seja, você fazendo tudo certo ou errado, o que Deus escreveu para a sua vida vai acontecer porque é da vontade dele. Ou você acredita que está planejado? Ou seja, Deus tem um plano, mas tudo pode dar errado, dependendo das suas escolhas e decisões. Esse assunto é muito polêmico, que gera dúvidas sobre qualquer pessoa que lê a Bíblia, sobre destino. Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? O que Deus quer para a minha vida? E por que gera dúvidas? Devido à interpretação de diversas religiões. Existem religiões que dizem que existe um karma, ou seja, que tudo o que tem que ser, será. Outras dizem a expressão maktub, que significa está escrito. As religiões em si têm um conceito de determinismo. Determinismo é um conceito que diz que tudo está determinado. Você já ouviu alguém profetizar sobre o futuro assim? Eu determino que isso aconteça em minha vida. Quem faz isso não estuda a Bíblia. O determinismo parece ter lógica se você olhar em qualquer ótica, mas se olhar na ótica de Cristo, o determinismo perde totalmente a lógica. Na verdade, as coisas não estão determinadas, elas estão planejadas. O seu futuro não está escrito, ele está planejado
desenhado. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Cada versão bíblica desse versículo diz algo maravilhoso. Essa passagem é apenas uma das diversas encontradas na Palavra de Deus, que deixa claro que Deus fez planos para cada um de nós, assim como nós, pais e mães, fazemos planos para nossos filhos. Fazemos planos para que nossos filhos sejam felizes, bem casados, prósperos, bem-sucedidos. Como pais, fazemos os melhores planos para eles. Agora, mesmo fazendo os melhores planos para nossos filhos, isso quer dizer que isso vai acontecer? Não, porque chegará o momento na vida deles, onde eles terão o poder de decisão. Os planos que fazemos para nossos filhos são como um lápis que desenha, mas as decisões são como borrachas que apagam. Logo, Deus tem um lápis e nós temos a borracha das decisões. O Senhor planeja o melhor para a nossa vida e de diversas formas, inclusive por nossas decisões, podemos apagar o que Ele escreveu. Agora, todos os planos de Deus são de bem e não de mal. A conspiração do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão sempre a nosso favor, conspirando com planos perfeitos para a vida de cada um de nós. São planos sempre bons, perfeitos e agradáveis, e sempre para o bem. Agora, você pode perguntar: mas por que as coisas sempre dão errado? Porque por muitas vezes apagamos uma parte do plano com decisões, companhias com as quais andamos, ambientes que frequentamos, ou com algo que fizemos por livre e espontânea vontade, que manchou o que estava desenhado para nós. Mas não pense que isso acontece apenas com você. Vamos falar de um homem que foi sempre perfeito em tudo: Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus tinha um destino. Ele nasceu com um destino determinado, ou seja, morrer numa cruz, entregando a sua vida por todos nós. Isso estava profetizado. Isaías, 500 anos antes, descreveu como seria todo o processo do futuro de Jesus. Tudo estava profetizado e planejado, até que chegamos no versículo citado no início da mensagem. Esse versículo quebra todo o conceito de determinismo que poderíamos ter em nossa vida. Isso nos traz uma reflexão. Você pode mudar o seu destino, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode mudar tudo para o mal hoje, por uma escolha. Mas você pode mudar tudo para o bem hoje, com uma decisão. Você pode mudar o seu futuro para algo que você jamais sonhou. Agora a mesma passagem de Mateus 26:42 em outra versão. E indo a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Neste momento, faltavam 12 horas para Jesus ser crucificado. Imagine o tormento, sabendo-se que vai morrer. O sofrimento de saber que você está à beira da morte deve ser muito grande. E ainda, Jesus não só tinha a certeza que faltavam horas para a cruz, como também carregava todo o peso da humanidade concentrado nele. Ele estava vivendo um momento que talvez ele não precisasse passar, pois ele era o Filho de Deus. Ele poderia estalar os dedos e legiões de anjos poderiam servi-lo em qualquer tempo. Porém, ele entrou num estágio de agonia tão grande que suou sangue. Agora, uma observação importante. Eu não sei qual a sua dor nesse momento, nem o tamanho do seu sofrimento, nem a profundidade da sua perda.
Porém, mesmo que você esteja passando por coisas terríveis, nada foi tão sério a ponto de te fazer suar sangue. Segundo especialistas, para este fenômeno acontecer, você precisa ter um comando cerebral, um dispositivo emocional de desespero, de agonia, de angústia muito forte. Suar sangue é algo raríssimo, quase impossível de acontecer. Tem que ser um desespero muito profundo, uma dor incalculável. A Bíblia diz que Jesus começou a ficar angustiado de tal forma que suou sangue. Agora eu te digo, quando você se trancar no seu quarto e dizer: Senhor, estou desesperado, estou sofrendo muito, Jesus vai responder ao seu lado: eu sei como é isso, meu filho. Qualquer dor ou sofrimento que você possa sentir, Ele colocará a mão no seu ombro e vai dizer: eu sei como é. A dor que Jesus sofreu não se compara a qualquer dor que qualquer ser humano já sentiu ou vai sentir neste mundo. Neste nível de desespero, suando sangue, Jesus faz um pedido para o Pai, tentando mudar o seu destino. Não se sinta culpado das vezes que você queria jogar tudo para o alto. Jesus, apesar de ser filho de Deus, era humano como eu e você. Ele começou a ficar angustiado, começou a suar sangue e faz uma proposta para Deus dizendo: Pai, se possível, ou seja, se depender de mim, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Na maioria das vezes, nós vamos fugir do destino que Deus planejou para cada um de nós, porque chega uma hora que parece que é muito difícil. Chegam horas que queremos jogar tudo para o alto e dizemos: daqui eu não consigo passar. Mas eu te afirmo, a sua vitória está a um passo depois da sua dor. Seus melhores dias estão a um passo depois dessa angústia. E quando você passar por essa profundidade, por essa angústia, por esta dor, por esse sofrimento, ou seja, quando você decidir vencer isso, você entrará nos seus melhores dias e começará a viver o seu destino. Até Jesus disse: afasta de mim este cálice, eu não quero beber dele, eu não quero viver esse futuro. Mas a grande questão, Jesus revela que podemos colocar o nosso destino no seguro, falando o seguinte: o que eu quero é que se tire esse cálice, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. A vontade de Deus somente se cumpre quando você, por livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade, coloca tudo na mão dele. Você pode dizer: o plano de Deus vai se cumprir em minha vida. Sim, vai. Mas para isso acontecer, você precisa dizer o que Jesus falou: Pai, eu quero isso, mas que seja como tu queres. Essa oração é como se fosse uma blindagem do seu destino. Se você deseja blindar os seus próximos anos, ore assim: Senhor, eu quero isso, eu desejo aquilo, eu quero largar tudo, mas que seja feita a sua vontade. Você pode querer o que quiser, mas cuidado que o eu quero já destruiu muitos destinos, muitas famílias. O eu quero já matou muitos destinos proféticos. O eu quero já feriu muitas pessoas, já destruiu muita coisa. Agora você coloca o seu futuro no seguro quando ora: eu quero, mas que seja feita a tua vontade, como tu queres. Quando fizer isso, as coisas começarão a acontecer de uma forma que você nunca imaginou. Quando analisamos que Jesus tinha a opção de mudar o futuro, percebemos que não está tudo determinado, mas sim planejado. Jesus tomou uma decisão que garantiu o destino dele e ainda liberou o nosso. Agora fique atento a isso. Se você deixar de viver o seu destino,
você estará estragando o destino de muitas pessoas. Se eu tivesse desistido de viver o meu destino, não estaria aqui com este canal abençoando milhares de vidas. Quando postei meu testemunho no YouTube, muitas pessoas achavam que eu estava expondo-me demais, que isso era maluquice, que isso não daria em nada. Foram muitas críticas, inclusive de pessoas muito próximas. Se eu fugisse do meu destino, o destino de outras pessoas seria atingido. Pessoas não estariam sendo impactadas, mudando de vida e encontrando o amor de Jesus. Quando você não cumpre o seu destino, esse é o maior ato de egoísmo que você poderá ter, coletivamente falando. Existem pessoas que precisam que você cumpra o seu destino, para que elas vivam o destino delas. Falo isso porque gerações vão se salvar por causa do meu destino, por causa do seu destino. Você não tem a mínima ideia do que Deus está preparando para você, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não consegue imaginar o que está por vir. Você não consegue imaginar o que Deus escreveu para os próximos anos da sua vida. Agora eu te falo, você sabe por que você ainda está de pé? Você já era para ter caído. Sabe por que não caiu? Porque Deus já te viu no futuro. Ele gostou do que viu e resolveu te sustentar até aqui. Ele sabe quem você irá se tornar. Você acha que você vai ser a mesma pessoa de hoje? Deus já te viu daqui a alguns anos. Os planos dele vão se cumprir na sua vida. Tome posse disso. Existe um destino planejado para nós. Poderemos alterar com nossas decisões. Sabe qual a outra forma de alterar o seu destino? Através das palavras que falam para você e você acredita, sejam elas negativas ou positivas. Qualquer coisa tem poder em sua vida quando você coloca fé nelas. A fé que dá poder. Se falaram para você que sua vida acabou, que você é um fracassado, um miserável, e você colocar fé nesta palavra, você será um fracassado, um miserável. Se falarem para você que você será um vitorioso e você colocar fé no que foi dito, você será um vitorioso. Jesus, sendo o maior professor sobre destino, passou por esta situação. Quando ele começou a caminhar e ensinar, ele foi muito criticado. Ou seja, quando você começar a viver o seu destino, você será criticado, apedrejado, caluniado. Para isso, você tem que estar preparado. Se Jesus foi criticado, por que você e eu não seríamos? Mas te digo com um sorriso no rosto, isso é um sinal que você está vivendo o seu destino. Os fariseus, os estudiosos, os espirituais, entre aspas, falaram até que Jesus fazia suas obras em nome de Beelzebu, do diabo. Uma das coisas que as pessoas vão tentar fazer com você, quando estiver vivendo o seu destino, será tentar confundir a sua identidade. Vão falar nomes, entre aspas, que você não é, para ver se você acredita nisso. Existem pessoas que estão tão fracas emocionalmente e espiritualmente que acreditam até no que o inimigo fala. Não escute os críticos, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Assim que Jesus foi batizado, veio uma voz de cima e disse: "Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Jesus deu ouvido à voz que vinha de cima e não nas vozes dos críticos que vinham do lado. Faça o mesmo, escute apenas a voz que vem de cima. Escute o Pai, não as pessoas. Você está colocando a sua fé em que tipo de palavras? Outra situação. Os ambientes que você frequenta hoje definem os seus próximos anos. Você pode estar se inserindo em ambientes que poderão travar todo o seu futuro.
O que você está procurando viver pode não estar inserido no ambiente onde você está frequentando. Os ambientes que você frequenta precisam ser coerentes com o seu destino. A incoerência pode matar o seu destino. Seja coerente com os ambientes que frequenta. Seu destino está planejado, mas você pode estragá-lo de muitas formas. Como falei, nas palavras que você coloca fé, nos ambientes que você frequenta, no seu nível de coerência ou incoerência. E ainda, quando você deixa de usar os seus talentos hoje, deixando para amanhã. Se você não fizer algo com o que Deus colocou na sua mão, você vai perder muito. E pior, muitas outras pessoas também perderão. Jesus não deixou nada pela metade, ele foi até o fim. Tudo o que Jesus podia fazer, ele fazia. A missão de Jesus não era curar, mas sim ensinar. Jesus se deslocava de uma cidade para outra para ensinar, mas pelo caminho ele curava, porque ele não desperdiçava a oportunidade. Muitos de nós somos assim, temos dons e talentos, mas não usamos hoje. Nós nascemos para dar o nosso melhor. Dê o seu melhor hoje para desfrutar o amanhã. O que você planta hoje, colherá amanhã. As sementes que caem da sua mão hoje não fazem a árvore crescer imediatamente, mas farão sombra para você mais tarde. Faça hoje, dedique-se, dê o seu melhor, o seu futuro depende disso. Todas as vezes em que você quiser desistir, porque está difícil, está pesado, está complicado, lembre-se de Jesus. Quando ele tentou parar, ele fez uma oração. Contudo, não seja como eu quero, seja como tu queres. Se você incluir essa oração diariamente na sua vida, o seu futuro começa a ser garantido a partir de agora, porque ele vai fazer conforme ele quer. Sempre temos algo para pedir a Deus, a nossa lista de pedidos. Poucas vezes falamos, faça como o Senhor quiser. Na verdade, muitos de nós não sabemos nem o que queremos. Será que não seria melhor colocar na mão daquele que já nos viu lá na frente? Orar é consultar quem já viu o nosso futuro. Ele já viu o que você vai ser, o que você vai passar, o que você suporta, o que você não suporta. Deixa tudo na mão dele e faça a sua parte. Hoje, o seu futuro está garantido. Você precisa estar muito atento para viver os planos de Deus. Andar com as pessoas erradas também podem comprometer o seu futuro. As pessoas com quem conviver precisam estar alinhados com a sua caminhada, com o seu propósito. Pessoas erradas te darão estratégias erradas, conselhos errados. Deus quer revelar o plano que Ele tem para você. E isso Ele faz de diversas formas. Deus vai dando cenários do seu futuro. Você pode acreditar se você quiser. Você coloca fé se quiser. As coisas que Deus planejou para a sua vida são infinitamente maiores do que você pensa. É muito, mas muito maior do que você pensa. Quando você descobre o seu destino, você entra na fase mais difícil, a exposição. Nessa fase você começa, mesmo sem querer, a mostrar quem você é. Porque quando o holofote está focado em você, você não consegue esconder mais nada. Quando você está passando por um problema, Deus não está preocupado com o problema, mas na pessoa que você está se tornando durante este processo. Muitas pessoas não sabem lidar com a fase de exposição, pois não sabem lidar com as críticas. Você pode estar passando por momentos difíceis hoje, mas Deus já te viu lá na frente e lá você estará exposto. Então, nesta fase problemática, Ele quer que você amadureça, para que quando você estiver exposto, você mostre a sua melhor fase, a sua melhor versão. Quando Deus te levantar,
você vai estar preparado para a exposição. Muitos falam: eu faço tudo certo, eu oro, eu leio a palavra, eu sou dizimista, e nada acontece. Ainda não aconteceu porque você não está maduro o suficiente, senão Deus já teria te exposto. É uma questão de preparação. Agora eu te pergunto, você está vivendo bem os seus processos? Você pode responder: mas é muito difícil. É claro que é difícil, senão não seria processo. Se não for difícil, não aprenderemos nunca. Muitas coisas foram tiradas da sua vida porque ele viu como iria terminar. Quando Deus tira coisas, tira pessoas do seu caminho e por vezes tira você de lugares, não é porque ele é mau, mas porque ele sabe como isso vai terminar. Ele quer evitar a sua queda, ele quer evitar o pior. Ele já viu o seu futuro. Ele é o nosso Deus, o Deus que servimos. Ele tem planos para você e para mim. E por mais que esteja difícil o que você está vivendo hoje, lembre-se das promessas dele. E ainda, ele é fiel para cumprir. E ele te diz hoje: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ore comigo assim: Senhor amado, peço a Ti no dia de hoje, através desta mensagem, que toque no mais profundo da alma de todas as pessoas que a ouvirem. Muitos filhos Teus, Pai, estão nesta fase problemática, onde por muitas vezes desejam jogar tudo para o alto. Estão totalmente inundados na angústia, na depressão, no desespero. Senhor, Jesus, no Getsêmani, suou sangue devido a tamanha angústia e quase desistiu do seu destino. Porém, com uma palavra, ele colocou o seu destino e o nosso no seguro, quando falou: que seja como Tu queres. Falamos isso hoje, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas sim a Sua, pois sabemos que a Sua sempre será boa, perfeita e agradável. Fortaleça, Pai, cada irmão e irmã, para que suporte essa fase dolorida e angustiante, que é apenas uma preparação para o melhor que virá na vida de cada um deles. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um pouco mais sobre a fé. Palavra pequena, mas poderosa. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fé é acreditar nas coisas que se esperam e ter a convicção de fatos que não se veem. Tudo o que recebemos de Deus é pela sua graça e por fé. Nossa fé em Deus e em suas promessas é o caminho para vivermos uma vida em paz e próspera. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós é suficiente bom para merecer tudo o que Deus faz por nós. É somente pela graça e misericórdia dele. E isso faz com que fiquemos surpresos e impactados com a bondade de Deus. Você pode dizer: eu gostaria de ter um pouco mais de fé. Ou talvez ainda: eu não tenho fé. Na verdade, a cada um foi dado uma medida de fé, conforme Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Todas as pessoas têm fé e possuem uma fé suficiente
para fazerem tudo o que precisam em qualquer momento de suas vidas. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque por vezes você não a tem usado muito, ou talvez esteja usando apenas em algumas áreas por um longo tempo, esquecendo que pode usá-la em todas as áreas da sua vida. Outra situação: você sabia que pode usar a fé para superar o seu passado? Você pode estar preso a ele por vários motivos, mas te afirmo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, verdadeiramente, seu passado não precisa mais atormentar a sua vida, e você pode andar em vitória a partir de hoje. Não importa o que possa ter acontecido em sua vida no passado, livre-se de qualquer tipo de mentalidade de vítima com relação ao que te aconteceu. Não existe possibilidade de ser vítima e nova criatura ao mesmo tempo. Uma passagem interessante está na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 22, que diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo está escrevendo esta carta a Filemão sobre um escravo que ele chamou de Onésimo. Este escravo havia fugido de Filemão e no seu caminho acabou se tornando um filho espiritual de Paulo. Paulo, depois de mentoreá-lo, iria devolvê-lo a Filemão e queria ter certeza que Filemão o receberia graciosamente, mesmo tendo fugido. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta, não tendo ideia de quando iria sair do cárcere. Existe algo importante nessa passagem. Paulo, na verdade, estava dizendo: eu tenho a fé que, se continuarem orando por mim, eu vou sair daqui desta prisão e serei capaz de ir visitá-lo. Paulo aqui nos mostra que ele tinha fé no poder da oração. Ele acreditava que quando orava, ou se outros orassem por ele, abriria a porta para a sua libertação da prisão. Não ore sem fé. Deus quer dar a você o que você pede. Deus ouve a sua oração de fé. Paulo disse: prepara-me um quarto na expectativa da minha visita. Vou te falar um pouco do poder da expectativa. A fé tem que ter uma expectativa ativa e agressiva. Quando você está com expectativa para atingir algum objetivo em sua vida, ou de conquistar um sonho, ou de uma restauração, seja o que for, você está cheio de expectativa, de esperança e de fé que algo que você ainda não tem em mãos vai acontecer. A grande questão é que entre o pedir e o receber existe o esperar. Muitas pessoas não esperam nada, então nunca recebem. Muitas pessoas, em vez de esperar com expectativa, falam: vamos ver o que acontece, e fica resmungando. Você não pode apenas esperar. Olhe essa passagem maravilhosa em Isaías, capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Tome posse dessa palavra. Essa passagem quer dizer que Deus está esperando a oportunidade para ser bom para você. Você consegue enxergar isso? Mas ele só pode ser bom para alguém que está esperando nele, olhando para ele, desejando o melhor dele. Agora, nesse momento, você pode se agarrar a essa verdade e fazer uma grande mudança em sua vida. Agora eu te pergunto, o que você está esperando? Mais do que você teve no passado? Mais problemas? Mais decepções? Você está com alguma expectativa? Expectativa que coisas ruins podem acontecer em sua vida? Ou expectativa no melhor de Deus para a sua vida?
Comece a esperar agora pelas mudanças radicais que Deus pode fazer na sua vida. Tenha expectativa que você viverá os planos perfeitos de Deus para você. Não se afunde em suas amarguras e autopiedade. E espere com expectativa naquele que poderá mudar o quadro da sua vida. Expresse essa expectativa falando sobre isso para si mesmo e parando de falar pelo que você não tem. No Salmo 27,14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Em Isaías 40,31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta passagem de Isaías é muito poderosa. Muitos a adoram e profetizam. Mas será que verdadeiramente acreditam no que está escrito? Não devemos esperar no Senhor com uma atitude passiva. Seja ativo espiritualmente e diga: Senhor, estou esperando um avanço e talvez hoje seja o dia. A fé é cheia de expectativa. Temos que aprender que a fé é a única coisa que agrada a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não quer apenas que você creia que ele existe, mas ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra e buscá-lo, orando regularmente, permanecendo nele, você estará esperando de alguma forma uma recompensa, porque se você serve a Deus, haverá uma recompensa. Deus promete muitas e muitas recompensas na Bíblia, e se fizermos as escolhas certas, as receberemos em nossas mãos. Talvez você possa estar no tempo de semear em sua vida. A semeadura e a colheita não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque ele está esperando uma boa colheita. Ele não ara a terra, planta a semente, aduba, irriga sem esperar a colheita. Precisamos semear com expectativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. A primeira situação, precisamos ter fé em Deus. A palavra diz que todos nós temos fé e a cada um é dada uma medida de fé. Agora, o que é feito com esta fé depende de você. Você pode colocar essa fé em si mesmo. Te garanto que isso não vai funcionar. Mas se quiser experimentar alguns anos miseráveis, vá em frente. Você ainda pode colocar a sua fé nas pessoas. Ou ainda você pode colocar a sua fé no sistema do mundo. Não faça isso. Coloque a sua fé em Deus. Você pode ter um ótimo trabalho, um excelente salário, mas um conselho: não dependa do trabalho pelo resto da sua vida. Dependa de Deus. Por vezes olhamos para a fonte errada para cuidar de nós e precisamos sempre estar à procura de Deus. Quando depositamos nossa fé em Deus, abrimos uma porta larga de muitas oportunidades para Deus nos abençoar. Conheça a palavra de Deus para conhecer as suas promessas e colocar a sua fé nelas. Preencha as suas orações com a palavra de Deus. Lembre a Deus das promessas dele, assim como vários profetas fizeram, e espere nele. Agora, se você não lê a Bíblia, nunca conhecerá a palavra de Deus e, obviamente, nunca conhecerá as suas promessas. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela irá crescer. A fé, ela tem uma linguagem. Você pode ouvir a fé saindo pela boca das pessoas,
ou pode ouvir o medo, a preocupação, a dúvida ou a descrença. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Agora eu te pergunto, o que quer dizer a fé que professamos? É aquilo que você diz com a sua boca, aquilo que você declara com suas palavras. A fé não funciona quando oramos a Deus e em seguida, na hora do almoço, falamos com alguém sobre os mesmos problemas que acabamos de entregar em oração. Preste atenção nisso. Se você quer ver a sua fé funcionar, terá que desistir da autopiedade, de sentir pena de si mesmo. Quando oramos com fé e estamos esperando o agir de Deus, precisamos ficar atentos do que sai da nossa boca. Se caso tivermos que falar sobre o assunto, que falemos com fé. Assim, esta situação está complicada, mas Deus está envolvido nisso. Ele está trabalhando agora ao meu favor e tenho fé que vai se resolver em breve. Não fale dos seus problemas, levando com que as pessoas sintam pena de você. Fale: eu creio, meu Deus, que o Senhor está trabalhando. O Senhor já ouviu minhas orações. Eu tenho a sua palavra para me basear e eu creio na sua fidelidade. Eu verei o resultado da minha fé. A fé não é baseada no que vemos, pensamos ou sentimos. Em 2 Coríntios 5:7 diz que andamos por fé e não por vista. A história de Abraão é maravilhosa. Ele passou por circunstâncias complicadas, mas não olhou para elas. Abraão estava crendo em Deus por um herdeiro, e isso era naturalmente impossível para acontecer, devido à idade avançada dele e de Sara, sua esposa. Mas Deus havia prometido. A Bíblia diz que nenhuma dúvida ou incredulidade fez Abraão duvidar a respeito das promessas de Deus. A dúvida e a descrença podem se apresentar a você. É por isso que o poder de nossas palavras é tão importante. No minuto que a dúvida vier, você pode abrir a boca e dizer: eu não acredito nisso, pois confio que Deus está trabalhando. A melhor maneira de interromper um mau pensamento é dizendo algo positivo. Não baseie-se no quanto você vai acreditar em Deus pelo que você vê, pensa ou sente. A fé só funciona juntamente com a paciência. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12 diz: Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. No início, é fácil ter fé quando entregamos algo em oração para Ele cuidar. Você começa cheio de esperança, mas depois que os dias, semanas, meses ou até anos vão passando, como estará a sua fé? Entre o começo e o fim, temos um meio. Você pode estar hoje no meio de alguma situação e pode não estar tão divertido. Você precisa ser paciente, pois terá que esperar, quer queira ou não. Paciência é como você age enquanto você espera. É como nos comportamos quando nós esperamos. Você poderá esperar com expectativa. Você poderá esperar com uma boa conversa. Você poderá esperar sendo uma bênção para outras pessoas. Ou simplesmente você pode desistir e ficar reclamando. Mas aí terá que começar tudo de novo. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15 diz: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou por 20 anos.
José esperou por 13 anos numa prisão por um erro que ele não havia cometido. Esse período de espera é um deserto. Você pode estar hoje num deserto, mas esse período é de amadurecimento e onde Deus está trabalhando em sua vida, limpando algum lixo que possa estar em você ainda, para que você esteja pronto para receber o que Deus te prometeu. Desfrute do momento que você está hoje. Desfrute o agora. Aprenda isso, porque você vai ter que esperar de qualquer jeito. Outro ponto importante: a fé somente funciona e é energizada por amor. Que tipo de caminhada de amor você tem? Quanto você estuda sobre o amor? O que você sabe sobre o amor dentro das Escrituras? Como você trata as pessoas? Quantas pessoas podem estar com raiva de você? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6 diz: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo estava farto dos Gálatas, que discutiam constantemente sobre a circuncisão. Paulo estava dizendo para que eles parassem de ser tão detalhistas com relação às regras e regulamentos da religião e se ocupassem de amar uns aos outros. Se você quiser que sua fé funcione, não pode estar com raiva de ninguém. A fé somente opera por amor. Você precisa trabalhar com o Espírito Santo para viver uma fonte vibrante de amor. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3 diz: entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Isto quer dizer que se você está em fé e está chateado, não vai adiantar. Porque quando estamos esperando em fé, estamos em repouso, num descanso eterno. Aquele descanso que temos a consciência que Deus está no controle e está trabalhando nesta ou naquela situação. A fé precisa ser liberada. Ela é uma força que está em seu espírito. Você precisa liberar a sua fé em todas as áreas de sua vida e não apenas em certas áreas específicas. Libere a sua fé para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, sentimental e financeira. Um grande problema entre nós cristãos é que liberamos a nossa fé para alguma área e esquecemos das outras. A fé sempre traz resultados. Não sei quanto tempo terá que esperar, mas garanto que ela lhe trará resultados. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 50, diz: Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Ou seja, a fé salva. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, a fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo. A fé aumenta à medida que você usa. Você pode achar que tem pouca fé, então comece a usá-la e verá que ela aumentará dia a dia. Recebemos todas as bênçãos de Deus pela fé. Somos justos pela fé, somos santificados pela fé, somos redimidos pela fé, somos perdoados pela fé. Fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Use sua fé e viva o melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, entro na sua santa presença neste momento. Agradeço por mais um dia e hoje especialmente tomo posse de todas as palavras citadas nesta mensagem. A fé tem poder. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela remove
montanhas. Libero minha fé hoje, Senhor, em todas as áreas da minha vida e espero com paciência o seu agir. Ensina-me, Pai, através da ação do seu Santo Espírito, a caminhar em fé e não por vista. Desejo ser conduzido pelo Espírito Santo e não pela minha carne. Sofri muito em caminhar sendo conduzido pelas minhas emoções e sentimentos. Obrigado, Deus, por mais um aprendizado. Que essas palavras fiquem gravadas em minha mente e no meu espírito. Te amo, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja guiado pelo Espírito Santo, não seja guiado pela sua cabeça. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz: Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Nesta passagem diz que somos aptos, ou seja, estamos prontos para ministrar no Espírito a nova aliança. Isso não é incrível? Precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida diária, em tudo, absolutamente em tudo o que fazemos. Quando isso acontecer, tudo o que fizermos será cheio de vida, cheio de unção, pois quando o Espírito conduz, temos a aprovação de Deus sobre qualquer assunto. Normalmente vivemos empurrando tudo na carne. Mas o que isso quer dizer? Que agimos sobre emoção através de planos mirabolantes de nossas mentes. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios que um cristão da nova aliança pode ter, além da salvação, de ter os seus pecados perdoados e de viver um dia com Deus na Nova Jerusalém. É maravilhoso ter esse privilégio de ser guiado pelo Espírito. E quando falamos ser guiado pelo Espírito, quer dizer poder ouvir de Deus o que Ele quer que façamos. E qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não pela nossa própria cabeça? Isso quer dizer que você não precisa ficar perguntando para outras pessoas como deve agir com relação a qualquer assunto da sua vida, pois Deus mostrará a você exatamente o que fazer. Você pode estar falando agora: meu Deus, isso é incrível, eu quero isso para mim. Agora eu te digo, para ser guiado pelo Espírito, você precisa ter um pouco de confiança, coragem e ousadia. Todos nós queremos saber como ouvir de Deus. Deus é muito misterioso em algumas situações e muitas vezes não teremos como compreender tudo o que Ele está fazendo. Como seres humanos, precisamos aprender a andar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Seria fácil para Deus nos dizer tudo o que Ele quer de nós. Mas Deus quer que façamos essa busca. Ele deseja que caminhemos em fé. Ele quer que aprendamos a crescer, a caminhar. Às vezes cometer erros e aprendermos com isso. Voltar atrás e não ter medo de recomeçar. Você pode caminhar de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus. Mas, para isso, você não deverá ficar perguntando a todos o que deve fazer. Cada vez que você tiver um problema na sua vida, você precisa permanecer em Deus, conhecer a sua palavra, aprender a seguir a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito. Paulo disse isso na passagem no início da mensagem, que não deveríamos ser guiados pelas leis da aliança antiga, ou mesmo as leis que nós próprios criamos, ou às vezes pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que querem que sigamos, mas Paulo disse: eu estou aqui para lhe ensinar a ser guiado pelo Espírito.
Em 2 Coríntios 3:8 diz: como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Nós temos a oportunidade mais gloriosa de nossa vida. Olhe isso! O Espírito de Deus vive em mim e em você. E todas as vezes que precisarmos fazer alguma coisa com relação a qualquer situação em nossa vida, Deus nos guiará através da sua palavra e do seu Espírito. Isso é demais. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27 diz: quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Essa passagem fala sobre a unção. Essa unção é a presença, o poder e capacidade de Deus. Pregamos a palavra pela unção do Espírito. Vemos várias pessoas que não têm qualquer tipo de formação adequada para pregar, falar em público, mas são ungidas, ou seja, conduzidas pelo Espírito Santo. Quando estamos ungidos por Deus para fazer alguma coisa, isso não se torna difícil para nós. Somos ungidos para diversas coisas, uns para pregar, outros para ensinar, outros para cantar, outras ungidas para ser mãe, um pai ou uma pessoa de negócios, uma pessoa de oração e intercessão, outras ungidas para ajudar. A unção é como se fosse a energia do Espírito. A unção não é apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias da sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Não vamos espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo em nossa vida e fazê-lo soar tão espiritual. Ou seja, que ele nunca fará algo prático em nossa vida diária. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Você pode ser ungido com o Espírito para criar os seus filhos. Com isso, você saberá quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia ou deixar algo para lá. Você não precisa ter medo para fazer o que tem que fazer em sua vida. Você não tem que ter medo de ser capaz de fazer algo para mudar o seu destino. Você tem a energia do Espírito Santo para fazer o que precisa fazer. Você pode fazer tudo guiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Segundo essa passagem de João, você recebeu essa unção e ela está permanentemente em você. Você não precisa ficar correndo atrás das pessoas para saber o que deve fazer. Normalmente é o contrário que acontece. Quase sempre corremos para as pessoas para saber o que devemos fazer. E essas mesmas pessoas, por muitas vezes, nem sabem o que fazer com as suas próprias vidas. Em Romanos capítulo 7, versículo 4 diz: de modo análogo também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Isso significa que se você tentar viver sob a lei, se você tem muitas regras e regulamentos para a sua vida, você irá expulsar de alguma forma a ação do Espírito Santo. E muito em breve essas coisas poderão ministrar morte para você. Existe uma liberdade incrível quando você é guiado pelo Espírito Santo. Ele te guiará conforme os desejos do Senhor para a sua vida. Deus quer suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Muitos cristãos vivem em cima de regras, e isso não é errado, mas se esquece que a nova lei trazida por Jesus Cristo é a lei do amor. Enquanto não estiverem andando em amor, não haverá mudanças. E para andar em amor, existe apenas uma forma: serem guiados pela liderança do Espírito Santo de Deus. Agora um alerta.
Se você é cristão e não está extremamente empolgado com seu relacionamento com Deus, provavelmente isso é a única coisa que está faltando para você viver o melhor de Deus para a sua vida. E essa empolgação só é possível quando caminhamos no Espírito. Quando caminhamos sendo conduzidos pelo Espírito, nossa caminhada com Deus é emocionante, pois nunca sabemos de um dia para o outro quais as novidades que o Espírito Santo vai trazer. Deus está em todo lugar. Ele quer participar em tudo na sua vida. Ele quer ir ao supermercado com você. Ele quer ir ao trabalho com você. Ele quer ajudar nos seus problemas. Ele quer cuidar dos mínimos detalhes de sua vida. Ele habita em você. Deixe-o conduzir os seus passos dentro do plano bom, perfeito e agradável que ele traçou para você. A sua mente, por muitas vezes, te leva para longe das coisas de Deus. Por isso, precisamos pedir-lhe para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, ao invés de sermos guiados pelos pensamentos que fluem de nossas cabeças. Precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo. E para isso, precisamos aprender a pensar como Deus pensa, através do estudo da palavra dele. Quando você começar a caminhar no Espírito, criará uma sensibilidade, como se fosse um lembrete gentil com relação à sua vida interior. Ou seja, quando você não tem paz sobre algo, este é um sinal imediato que você precisa recuar e esperar para ter mais informações de Deus. Quando você começa a caminhar no Espírito, você começa a perceber quando alguma coisa não se encaixa em sua vida. É como você vestir uma roupa muito apertada, desconfortável, entende? Isso quer dizer que quanto mais você amadurece em Deus, menos você sentirá disposto a fazer as coisas que você se sente desconfortável no Espírito, porque você sabe que isso não valerá a pena. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e revelação, para poderes realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. Nesta passagem, Paulo orou pela igreja pedindo 3 coisas. Primeiro, ele orou para que a igreja tivesse a sabedoria e a revelação para conhecer Deus verdadeiramente. Eu te digo agora, se você quer conhecer algo profundamente na sua vida, conheça a Deus. Não apenas sobre Deus, mas conheça-o pessoalmente. Conheça o seu coração. Crie intimidade com ele. Ele disse também que orava para que eles conhecessem o seu chamado e a herança que eles tinham em Jesus Cristo. Herança é algo que é dado, transmitido a você. Será que temos alguma ideia do que temos pela graça imerecida e favor de Deus? Temos nossos pecados perdoados, temos justiça com Deus, temos paz, temos alegria, temos o Espírito Santo vivendo em nosso interior, nos conduzindo e nos guiando, entre outros. Olha como isso é profundo. Dentro desse segundo ponto, Paulo disse ainda que precisamos conhecer a nossa herança. Podemos ter todo tipo de conhecimento em nossa mente, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você pode ser até uma pessoa brilhante, mas com certeza é infeliz. E por último, ele disse que precisamos conhecer o poder que está disponível para nós, como crentes em Jesus Cristo. Precisamos sempre depender da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos. Você pode saber muito,
Mas se Deus não estiver com você, o que você sabe não vai fazer qualquer sentido. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz: no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha, é a caridade e o amor que edifica. Nesta passagem existe uma discussão em poder comer ou não a carne oferecida aos ídolos. Paulo disse que se tivessem fé, saberiam que o ídolo não era absolutamente nada, apenas um pedaço de madeira. No entanto, ele disse: se você não tem a fé para isso, simplesmente não coma, porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que poderá fazê-lo sentir-se culpado. Eles estavam mais preocupados com o que poderia entrar pelas suas bocas do que deveria entrar no seu coração. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito, ele mesmo fala ao coração o que é certo ou errado. O conhecimento leva as pessoas a ensoberbecerem. Ensoberbecer vem de soberba, ou seja, achar-se melhor que os outros, cheio de altivez e orgulho. Mas o amor, a afeição, a boa vontade e a benevolência edifica, acumula-se e encoraja a crescer a sua estatura perfeita. No verso 2 deste mesmo capítulo diz: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Isso quer dizer que não importa o que você acha que sabe. Gostamos por vezes de dizer às pessoas o que sabemos. Por muitas vezes em nossas conversas, queremos que as pessoas se calem para dizermos o que pensamos e mostrar o que sabemos. Nada disso importa, porque se você não estiver andando em amor, a Bíblia diz que você não sabe nada. Obtenha todo o conhecimento que você quiser e puder, mas tenha certeza sempre de depender de Deus, completamente. Podemos ter absolutamente tudo, mas se não tivermos a unção de Deus, tudo isso não valerá de nada. Não esqueça disso que vou falar agora. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, tem mais que o suficiente. Deus quer que você acredite nisso. E quando você acreditar verdadeiramente nisso, você dará um passo após o outro e caminhará por um caminho incrível, planejado especialmente para você. Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 7 é uma passagem maravilhosa e resume o que falamos há pouco. Diz: confia no Senhor com todo o teu coração. Não te fies em tua própria inteligência e entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as suas veredas. Se acharmos que sabemos tudo, não pediremos a Deus qualquer coisa. Precisamos ter a consciência que precisamos nos alimentar. Precisamos alimentar o nosso corpo físico com alimentos, nossa mente com conhecimento, mas principalmente precisamos alimentar a nossa alma. Normalmente o principal se torna secundário. Somente com a nossa alma devidamente alimentada podemos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Por vezes lutamos e conseguimos o que queríamos, segundo a nossa própria cabeça, de maneira carnal. E depois que conseguimos, falamos: eu deveria ter ouvido Deus. Já aconteceu isso com você? Ou seja, às vezes pensamos que sabemos que algo é certo pela nossa própria vontade, quando devíamos ouvir a Deus. No livro de Salmos 17:15 diz: quanto a mim, com justiça eu verei tua face, ao despertar eu me saciarei com a tua imagem. Quando temos uma alma devidamente alimentada, ficamos satisfeitos e contentes. É pelo que está dentro de nós e não pelo que temos ao natural.
o que temos por dentro que nos interessa. Nos Salmos 63:5 diz: assim eu te bendirei com toda a minha vida, e ao teu nome levantarei as minhas mãos. Quando uma pessoa tem uma alma alimentada, tudo que sai de sua boca é para bendizer ao Senhor. Ele tem sede de Deus, ele não murmura, nem reclama o tempo todo. Vivemos hoje num mundo muito perverso. Precisamos estar em sintonia total com o Pai. E para isso, precisamos ser guiados por Ele, pela intercessão do seu Santo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Evite o abismo em sua vida, sendo guiado pelo seu próprio entendimento, e viva a vida que Jesus morreu por você, sendo guiado pelo Espírito Santo. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento. Pai amado, peço a Ti que tudo que foi dito nesta mensagem entre no mais profundo da alma de cada filho seu. Temos hoje a salvação, o perdão de nossos pecados, e um dia poderemos viver contigo na Nova Jerusalém. Porém, muitos dos seus filhos não vivem a vida que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Uma vida de abundância em todas as áreas de nossas vidas. Sabemos, Pai, que para que isto ocorra, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Desperte essa consciência em seus filhos, Senhor, para que gozem a paz e aprendam a desfrutar essa vida conduzidos pelo nosso Consolador, o Espírito Santo. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.